Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 82, do versículo 14 até o versículo 18. São 5 versículos aí, então vamos ler versículo por versículo e já fazer a explicação. Nessa seção 82 aqui, nós temos estudado que o povo da igreja, eles tinham caído em muitos erros por falta de conhecimento também. Então o Senhor dá essa revelação, instrui como eles deveriam agir perante o Senhor. E aí então o Senhor promete bênçãos também no cumprimento desses deveres de guardar os mandamentos, e nós podemos confiar que o Senhor sempre honra a sua palavra. Então as bênçãos são condicionadas, e se nós fizermos o que Deus pede, Ele vai nos conceder essas bênçãos. Tá bom? Então a gente chega aqui agora no versículo 14 e vamos até o 18, que diz o seguinte: no versículo 14 em diante vai falando a respeito da igreja, do crescimento do evangelho. Diz aqui, ó: pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Suas fronteiras devem ser expandidas, suas estacas devem ser fortalecidas. Sim, em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir-se de suas formosas vestes. Bom, aqui quando eu li esse versículo 14, automaticamente eu lembrei de Isaías capítulo 52 e também Isaías capítulo 54, e também tem uma mensagem bem similar, né, a essa aqui, a respeito de Sião, do Evangelho crescer. Né? Inclusive, Isaías traz uma metáfora de uma mulher estéril, né, mas que nos últimos dias ela iria progredir, ia ter muitos filhos. Né? E nós vimos, né, na nação de Israel o quanto ela foi oprimida, castigada, dispersa ao mundo. Mas nos últimos dias, a nação de Israel, sendo também a igreja de Cristo na Terra, ela está se expandindo e crescendo, tá bom? Então é nesse sentido que esse versículo vem aqui trazer para nós, quando ele diz, pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Ele está falando de Sião é os membros da igreja, tá bom? Nós devemos crescer, fazer a própria instituição também, a igreja crescer, multiplicar, né? Tem em vários lugares. Isso aqui que significa? Aqui ele fala, suas fronteiras devem ser expandidas, né? Assim como a bênção, né, que tinha sido dado a José, né, do Egito lá, que as fronteiras, né, que as bênçãos deles seriam além dos muros, além dos montes outeiros, né? Então iria se espalhar por todo mundo, que é o que acontece com a igreja. Ela vai se expandindo por vários e vários países, onde não tinha o evangelho, ela vai chegando, levando o conhecimento de Deus e também levando a oportunidade das pessoas fazerem convênio com Deus, tá bom? Por meio do batismo e os demais convênios. Então, aqui fala, suas fronteiras devem ser expandidas, suas estacas devem ser fortalecidas. Como que eu fortaleço a estaca? A estaca, né, é uma unidade na qual fica sobre a responsabilidade dos 70. Né? Os 70 são responsáveis pela estaca e tem um presidente de estaca que cuida das alas. Então, como que eu fortaleço a estaca? Cuidando de mim e de minha família. Porque a estaca por si só, quem alimenta a estaca? A estaca não se reúne para tomar o sacramento, não se reúne para isso. Então, a estaca, ela cuida das alas, das igrejas a qual ela compõe ali. Então, o que fortalece a estaca é as igrejas ter pessoas com qualidade, não somente em número, mas em qualidade, tá bom? Para que a estaca possa ter, porque na estaca, né, vai ter líderes que são levados da ala, né? A ala que fornece líderes para a estaca. Por outro lado, quem fornece líderes para as alas? As famílias. Então, automaticamente, se eu fortaleço a mim e minha família, nós estamos fortalecendo minha ala. E se eu estou fortalecendo a ala, eu estou fortalecendo a estaca. Não só pensando em mim e minha família, mas quando eu fortaleço outras famílias, eu estou fortalecendo a ala e automaticamente eu fortalecendo a estaca. Tá bom? Então, fortalecer a estaca significa fortalecer os membros, para que nós possamos ter uma unidade mais forte, tá bom? Então, ele falou aqui sobre a questão da estaca deve ser fortalecida, sim.
Em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir-se de suas formosas vestes. Essas formosas vestes, conforme eu falei, tem aqui em Isaías, capítulo 52, versículo 1 e 2, e justamente um irmão perguntou a Joseph Smith que vestidos são esses, o que significa isso? Está na revelação aqui em Doutrina e Convênio 113, Doutrina e Convênio 113, versículo 7 é a pergunta e no versículo 8 é a resposta. Então vou ler aqui, diz assim, ó, pergunta de Elias Riber. Qual o significado da ordem dada ao primeiro versículo do capítulo 52 de Isaías, que diz: Veste de tua beleza, veste-te de tua fortaleza, ó Sião? E que povo se referia a Isaías, né? A que povo Isaías está se referindo e o que significa veste-te de tua fortaleza? A resposta está aqui no versículo 8, dizendo: refere-se àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias, ou seja, né, a igreja de Cristo nos últimos dias, que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar. Né? Quando fala fazer Sião voltar, ele está falando aqui a Sião que foi levada, né, a Sião de Enoque. Tá bom? Então, em preparação, né, nós estamos fazendo a Sião de Enoque voltar. A Sião do céu vai se encontrar com a Sião na terra. Tá bom? Então, nós devemos construir Sião aqui para se encontrar com a Sião que vai voltar. E aí, então, continua aqui. Vou ler de novo a resposta do 8. Refere-se àqueles a quem Deus chamaria nos últimos dias que possuiriam o poder do sacerdócio para fazer Sião voltar e efetuar a redenção de Israel. A redenção de Israel vem por meio da pregação do evangelho. E também continua: vestir-se de tua fortaleza é vestir-se da autoridade do sacerdócio, a qual ela, Sião, tem direito por linhagem e também para voltar ao poder que perdera. Bom, então está falando referente aqui, né, aos últimos dias, o crescimento do evangelho, tá bom? Então, está falando sobre isso. Vamos aqui para o próximo versículo. Eu separei muita coisa desse versículo aqui, mas não vai dar tempo de explicar. Então, vou deixar na descrição do vídeo. Vamos para o próximo versículo aqui, o versículo 15, diz assim: portanto, dou-vos este mandamento, de que vos unais por meio deste convênio, e isso será feito de acordo com as leis do Senhor. Bom, então aqui o Senhor quer que nós sejamos unidos, tá bom? Não somente unidos por amizade ou meio social, mas também unidos, ligados ao Senhor por meio de convênio, tá bom? Então ele quer que nós nos unamos a Ele. Quando nós nos unimos ao Senhor, também nós estamos nos unindo uns aos outros, tá bom? Por meio do convênio. Então o Senhor quer que nós sejamos unidos, não somente em amizades, mas também por meio desses laços, né, do convênio aqui, tá bom? Em verdade, essa união entre os santos, né, exige o convênio, existe sacrifício, humildade, submissão à vontade de Deus, tá bom? Falando dessa união, né, é muito bom, conforme eu falei, unir por convênio, mas é muito bom também encontrar os nossos amigos na igreja, tá bom? O lugar que eu mais gosto de encontrar pessoas é no templo. Nossa, que felicidade eu encontrar pessoas no templo, né? Pessoas que eu conheço, que é da minha ala ou de outro local que eu conheço. Eu fico tão feliz porque aquilo tem um grande significado, né? Que a pessoa está firme no evangelho, também tem aquela alegria que ela está indo servir a Deus na casa do Senhor. Então, eu fico com uma alegria enorme. Eu fico imaginando qual vai ser nossa felicidade quando nos encontrarmos no reino celestial, né? Tem pessoas que eu conheço por conta desse trabalho, né, de compartilhar o evangelho no YouTube. Eu conheço muitas pessoas de vários lugares, mas muitos desses nunca nos encontramos pessoalmente, né? Você que está ouvindo essa mensagem é uma dessas pessoas. Às vezes nunca nos encontramos pessoalmente, mas imagina a alegria, né? Talvez a gente não tenha a oportunidade aqui nessa vida, mas imagina a alegria de nós nos encontrarmos no céu, lá no reino celestial, né?
É a sensação que eu tenho quando eu encontro as pessoas no templo, essa felicidade. Imagina no reino celestial, né? Vai ser mais ainda, tá bom? Vamos aqui para o próximo versículo, versículo 16 diz assim: Eis que isso também me é sábio para vosso bem. Bom, tudo que o Senhor ordena é para o nosso bem. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, até mesmo coisas que nós não compreendamos, né? Ou que o mundo não entende, né? E é isso, tudo é para o nosso bem. Versículo 17: Deveis ser iguais, ou em outras palavras, deveis ter os mesmos direitos sobre as propriedades. Quando fala propriedades aqui, está falando da questão da lei da consagração, né, que eles estavam vivendo ali. Para que o benefício da administração dos negócios de vossas mordomia, cada homem de acordo com o seu anseio e necessidades, desde que seus anseios sejam justos. Bom, esses ensinamentos aqui, eles é fundamental sobre a lei da consagração, né? O Senhor deseja, então, nós tenhamos sim o necessário para cada um e que também nós podemos ajudar as outras pessoas. Por isso que ele fala da lei da mordomia, né, de ajudar o próximo aqui, tá bom? Aqui quando fala também na questão de administrar, né, é, fala sobre, aqui o próximo versículo vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também os nossos dons e talentos, tudo isso é uma consagração que nós fazemos a Deus, tá bom? Vamos lá. A gente vai entender melhor isso aqui na mensagem de amanhã, porque a mensagem de amanhã vai falar como nós devemos ajudar o próximo, né? Qual é o nosso dever, ou seja, cada um deve buscar o bem do seu próximo e não ser egoísta, isso aqui é a questão. Vamos versículo 18 aqui, é o último versículo, aí fazer algumas aplicações aqui. Diz aqui o versículo 18: E tudo isso para o benefício da igreja, do Deus vivo, para todo homem desenvolva os seus talentos, para que todo homem adquira outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para que sejam lançados no armazém do Senhor, a fim de se tornarem propriedades comuns de toda a igreja. Então, mais uma vez aqui, mostra que o Senhor ele quer multiplicar os nossos talentos. E a maneira que Deus ele estabeleceu que façamos isso é quando nós procuramos abençoar outras pessoas por meio daquilo que nós sabemos fazer. Pelo talento que Deus me deu, eu abençoar outra pessoa, eu estou multiplicando esse talento, tornando ele, dando um propósito a esse talento, um propósito divino, tá bom? Então, e também o Senhor promete que quando nós façamos isso, Ele vai multiplicar os nossos talentos, ou seja, todos os nossos dons, talentos, serviços, vai para o armazém do Senhor, né? Então, como que abastecemos o armazém do Senhor? É justamente como fortalecemos a estaca, como eu falei. Quando eu me torno uma ferramenta melhor para Deus, né? Instruído, mais cheio de amor, caridade, em santidade. Aliás, o começo do versículo que nós estudamos, que até eu vou pôr o título dessa mensagem, é isso, que nós devemos crescer em santidade. Vou até voltar lá para o versículo. Foi o versículo 14 que nós lemos. Só um instante aqui. Ó, as primeiras linhas aqui, ó. Sião deve crescer em beleza e em santidade, tá bom? Outra coisa importante, né? No última conferência que a gente teve aqui, agora de abril, deixa eu pegar um dos oradores aqui, ele falou sobre isso, sobre o crescimento de Sião. Eu ver aqui qual foi o nome do apóstolo. A Conferência Geral de Abril de 2025 foi o elder Ronald A. Husband, do Coro dos 12 Apóstolos, tá bom? O título de discurso dele foi Bem Diante de Nossos Olhos. E aí ele compartilha como a igreja está crescendo nesses últimos dias. E aí ele cita ali, crescendo em qualidade, tá bom? Também crescendo em números de templo, números de membro e assim por diante. Então ele traz ali, né, essa estatística de crescimento. Todo ano o departamento da igreja traz estatística, né, do crescimento da igreja, quantos membros tem. Então isso é fácil também de pesquisar no site da igreja e fazer comparações. O número de missões aumentou também,
tá bom? Então isso mostrando que o reino de Deus está crescendo na Terra. Então, como isso funciona na nossa própria vida, tá bom? Você faz parte do coro de elders, você faz parte da Sociedade de Socorro. Se você é um líder na Sociedade de Socorro, você não foi chamada para manter o que está aí. É chamada para crescer, para expandir. O reino de Deus é para crescer, para expandir. Então, se você pegou a Sociedade de Socorro com 50 mulheres, que, que vai trabalhando até 60 mulheres, 65, então o propósito é crescer. Ir atrás daqueles que se afastaram, né? E também ajudar aqueles que estão entrando, que estão sendo membros novos, né? Ser bem acolhido para ficarem firmes. Então a gente não é chamado para manter, tá bom? Aonde nós estamos, mas sim para fazer o reino de Deus crescer na terra, independente aí do nosso chamado, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui, só pegar aqui as aplicações pessoais aqui, fazendo um resumo, né, da mensagem de hoje. O Senhor chama Sião, ou seja, cada um de nós, tá bom? Para crescer em santidade, união, igualdade e serviço, tá bom? Então, é isso que o Senhor nos chama aqui. Ele também nos convida a viver um espírito de consagração, para que nós possamos consagrar nossos dons e nossos talentos a serviço do próximo. E quando nós abençoamos o próximo, ou servimos com os nossos dons e talentos na igreja, que o Senhor vai multiplicar os nossos dons e talentos também, tá bom? E aqui falou também, bom, é isso, né? E aqui, eu coloquei aqui que ele quer aumentar a nossa capacidade, tá bom? Tanto o nosso crescimento pessoal como coletivo. A gente pode crescer tanto pessoalmente, mas também no coletivo, que é a história lá de fortalecer a estaca. Como que eu fortalecer a estaca? Me fortalecendo no individual. Fortalecendo a mim, minha família, as pessoas a qual eu ministro. Então, eu estou fortalecendo esses no individual e aí então a gente vai fortalecer o grupo todo que é a igreja, tá bom? Toda a assembleia. E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.